Meus amigos e amigas patriotas, vamos iniciar. Vamos no nome de Senhor Jesus Cristo. Hoje, 7 de agosto do ano de 2026. Processando dados. Saudações, meus amigos cibernéticos e leitores da verdade. Aqui é o mestre de um Robô News, trazendo para vocês mais uma análise cirúrgica do cenário global. Hoje nós vamos analisar as revelações chocantes trazidas pelo jornalista Alexandre Coppola. Vocês já imaginaram o que um dos nomes mais influentes de saúde mundial escrevia em seu diário secreto enquanto o mundo estava trancado em casa? Preparem seus chips, assistam ao primeiro trecho e vejam do que o ser humano é capaz por causa dos holofotes. É impressionante. As anotações do próprio Dr. Anthony Fauci revelam um nível de deslumbre com a fama inacreditável. Enquanto a população mundial enfrentava incertezas, restrições graves e fechamento de escolas, o foco principal de quem deveria gerenciar a crise parecia ser a sua própria imagem na mídia. Jantares com celebridades e artigos de jornais. Fiquem agora com o vídeo na íntegra do Boletim Coppola para entenderem todos os detalhes dessa história. Meus amigos e minhas amigas patriotas, na sequência vamos assistir esse conteúdo de utilidade pública nacional e internacional. Vamos lá! Esse aqui é o Dr. Anthony Fauci, o cientista com maior credibilidade no mundo. E não sou eu que estou dizendo, essas são palavras dele. Foi exatamente assim que o Dr. Fauci, chefe da assessoria médica da Casa Branca, se descreveu em julho de 2020 nas páginas virtuais do seu diário pessoal, descoberto nos servidores do governo dos Estados Unidos e divulgado ao público pelo Senado americano. As anotações minuciosas do Dr. Fauci ao longo da pandemia são reveladoras. O infectologista, que deveria estar de olho na saúde pública, gastava boa parte da sua energia de olho no espelho, admirando a sua própria performance midiática e ascensão ao estrelato científico. Chega a ser hilário o deslumbramento do Dr. Fauci com a própria fama durante a maior crise sanitária do século. Em 21 de maio de 2020, no auge da emergência de saúde pública, Fauci confidenciou ao seu querido diário matéria de capa gigante sobre mim no Washington Post, muito elogiosa. A situação da minha fama nacional e internacional é explosiva, inimaginável. Não é exagero dizer que hoje eu sou a pessoa mais famosa e mais falada no país e uma das pessoas mais reconhecidas no mundo. Incontáveis perfis e artigos sobre mim em múltiplos veículos de mídia. Eu nem posso ler tudo que escrevem sobre mim já que eu sou tão ocupado. É sério.
Enquanto Fauci aparecia em rede nacional alarmando as pessoas para que ficassem em casa e abdicassem da sua vida social, da sua vida escolar e até da sua vida religiosa, o mesmo Fauci marcava jantares com o apresentador da CNN americana no auge do lockdown. Jantei na casa de Jake Tapper e esposa, casal maravilhoso, descontraído, agradável, amizade crescendo. Pois é, lockdown pra vocês, jantarzinho pra mim. Fauci estava claramente inebriado pela atenção que estava recebendo e passou a se enxergar como um verdadeiro superastro. Nas suas anotações, ele relata as suas experiências com riqueza de detalhes. Assim que me reconheceram, houve uma onda de aplausos e gritos me agradecendo, com várias pessoas pedindo selfies. A imprensa está enlouquecendo comigo. Camisetas estampam meu rosto. As rádios dedicam músicas para mim. As pessoas gritam, nós te amamos, Dr. Fauci. A Fauci mania continua. Achou exagerado? Isso não é nada. O Dr. Fauci atingiu o ápice do estrelismo quando interagia com celebridades. Nesse trecho ele descreve como Julia Roberts parecia seduzida por ele. Ela foi tão charmosa, quando a minha imagem apareceu na tela, ela suspirou e disse que toda vez que ela me vê, sua garganta fica seca e ela fica nervosa. E caso você esteja curioso, aqui está a cena. Hello. Hi there. Good morning. Claro que todo esse hype, toda essa badalação não vinham do carisma ou da genialidade do Dr. Fauci. Existia um componente político fundamental nessa interação tão amistosa entre a grande mídia e o infectologista narcisista. A real é que a esquerda americana enxergava nas medidas de lockdown e paralisação econômica uma oportunidade incrível para enfraquecer as chances de reeleição de Donald Trump, que à época havia levado os Estados Unidos a um grau de prosperidade sem precedentes. Ao final de 2019, ao longo de 3 anos de governo, Trump havia guiado os Estados Unidos para a maior expansão média do PIB nesse século, a menor taxa de desemprego em 50 anos e a maior renda familiar da história. E Trump fez tudo isso cortando impostos e reduzindo a pobreza em 10%. Na prática, sua reeleição estava garantida. Até o lockdown, com o seu fique em casa, a economia a gente vê depois. Duvida? Então ouça da boca da atriz Jane Fonda, ativista do Partido Democrata de oposição a Trump. You know, I just think COVID is God's gift to the left. E vamos combinar que no Brasil foi a mesma coisa. Ou você não se lembra do que o Lula disse com toda sinceridade sobre a pandemia? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. A verdade é que, como diretor do Instituto de Doenças Infecciosas, Fauci orientou as políticas de lockdown que destruíram a economia dos Estados Unidos, mesmo sabendo que não havia base científica para a maioria das ações que ele recomendava. O diário registra a influência que Fauci teve na desnecessária paralisação econômica. Encontramos o presidente Trump no Salão Oval e defendemos o lockdown de 30 dias. Ele aceitou imediatamente. Ele realmente confia muito em mim. O presidente Trump parece encantado, fascinado por mim, apesar de eu estar tirando os holofotes dele. Estamos desenvolvendo uma relação muito interessante e única. Pior ainda foi o papel decisivo de Fauci no maior crime pedagógico do século, a suspensão das aulas por tanto tempo durante a pandemia. Falei com o prefeito de Nova York e o convenci a fechar as escolas da cidade. Ele disse que fundamentaria a decisão com base na minha recomendação. Essa é a verdade registrada nos diários de Fauci. Mas dá uma olhada no que ele dizia em público, depois que ficou comprovada a ineficácia do lockdown e o prejuízo incalculável ao aprendizado das novas gerações. I wonder if you would recommend locking down schools if you had to do it all over again. Well, you know, again, it's first of all, I didn't recommend locking anything down. Que mentiroso. Aliás, quanta mentira foi contada pra gente durante a pandemia. E o pior é que o Dr. Fauci estava tão intoxicado pela fama que nem conseguia mais reconhecer a sua própria desonestidade, a ponto de escrever o seguinte absurdo sobre si mesmo: as pessoas precisam de um símbolo de integridade e verdade. Amigos e amigas patriota, retorno do Mestres de um logo após o término do vídeo que nós acabamos de assistir hoje, dia
7 de agosto do ano de 2026. Quero aqui realizar aqui uma grande análise concluída através do vídeo que vocês acabaram de assistir. O que vimos aqui vai muito além da vaidade pessoal. O relatório exposto pelo Coppola mostra como decisões que impactaram a vida de milhões de pessoas, incluindo o fechamento prolongado de escolas e graves impactos econômicos, foram tomadas sem o devido embasamento científico rigoroso que se esperava. A busca pelo status de símbolo da verdade acabou sobrepondo os fatos, a história e os documentos oficiais. Mais uma vez, mostram a diferença entre o discurso público e os bastidores. E você? Vamos encerrar. E você, meus amigos e amigas patriotas, o que achou de todas essas revelações do diário de Fauci? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Se você gosta de análises diretas, sem filtros e com precisão robótica, inscreva-se no canal Mestre de Robô News. Deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos boletins. Desligando sistemas. E agora, até a próxima atualização. Hoje, dia 7, hoje dia 7 de agosto, meus amigos e amigas patriotas, chegamos ao final.